Tudo que você deseja já é seu. Acredite, o segredo para manifestar não é correr atrás, não é lutar, não é sofrer. É parar. É fazer nada. É descansar na certeza de que o universo já trabalhou por você. Essa frase pode parecer absurda, porque fomos condicionados a acreditar que sem esforço não há vitória, mas hoje você vai descobrir que essa é a maior mentira já contada. Pense na sua vida. Quantas vezes você correu atrás de algo, acreditando que quanto mais esforço, mais rápido você chegaria? E, no entanto, o que encontrou? Cansaço. Ansiedade. A sensação de estar sempre atrasado, sempre tentando alcançar algo que parece escapar das suas mãos. É como correr em uma esteira, muito movimento, muito suor, mas sem sair do lugar. Essa é a dor silenciosa de milhões de pessoas, a crença de que precisam lutar para conquistar. Trabalhar mais horas. Se esforçar até a exaustão. Se preocupar sem parar. Mas essa corrida não leva a lugar algum, porque nasce do estado errado, o estado de quem acredita que ainda não tem. O que você vai ouvir hoje é a chave que pode virar completamente a sua percepção. Não é sobre esforço físico, não é sobre lutar contra a vida. É sobre mudar o estado interno e permitir que a vida se mova sozinha ao seu favor. Ao longo deste vídeo, vou revelar como não fazer nada é, na verdade, a postura mais poderosa diante da realidade. Como esse aparente vazio é, de fato, um portal. E como aqueles que descobrem esse segredo param de correr atrás, porque percebem que já são. Então fique comigo até o final, porque se você absorver essa verdade e colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai experimentar o alívio de descansar no poder do ser, e verá com seus próprios olhos como tudo começa a se mover em silêncio para te entregar aquilo que você já assumiu como seu. Desde criança, você foi ensinado que a vida é luta. Que é preciso batalhar, competir, conquistar o seu espaço. A mensagem que a sociedade repete é clara: se você não correr, ficará para trás. Esse condicionamento criou uma geração de pessoas que vivem cansadas, ansiosas e presas em um ciclo infinito de esforço sem resultado proporcional. Imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele gasta energia, se move sem parar, mas não sai do lugar. Esse é o retrato perfeito da vida de quem acredita que precisa fazer para ter. O mundo está cheio de pessoas que trabalham cada vez mais, mas continuam sentindo falta, continuam vivendo a escassez, continuam com a sensação de vazio. O que ninguém diz é que esse esforço não é a solução, mas parte do problema. A luta incessante só reforça, dentro da consciência, a ideia de que você ainda não tem. E é justamente essa crença, a de estar em falta, que faz com que a realidade continue refletindo escassez, pobreza, frustração e ausência. A grande mentira da humanidade é acreditar que o mundo externo é a causa da sua vida. Achar que é a falta de dinheiro que causa pobreza, que é a ausência de amor que causa solidão, que é a falta de saúde que causa doença. Quando, na verdade, tudo que você vive fora é apenas reflexo do que já está dentro. Essa mentira mantém a humanidade ocupada correndo atrás do vento. Enquanto as pessoas se esforçam para mudar o cenário externo, ignoram a chave: o cenário externo é apenas espelho. Tentar mudá-lo diretamente é como tentar modificar a própria imagem no espelho sem mudar o rosto. É por isso que tantos estão cansados e poucos são livres. Porque a verdade não está no esforço, mas no ser. A vida não responde ao que você faz, mas ao que você assume como verdadeiro. E essa é a revelação que começa a libertar você do ciclo de correr e nunca chegar. O mundo externo não é causa, é efeito. Ele é a sombra do seu mundo interno. Assim como uma sombra no chão se move de acordo com a posição da sua mão, a realidade material só pode refletir o que você já assumiu dentro da consciência. Veja um exemplo simples: uma conta bancária vazia. Muitos acreditam que é justamente essa falta de dinheiro que causa a sensação de escassez. Mas a verdade é o contrário. É a consciência de escassez que projeta uma conta vazia. O saldo bancário não é a causa, é o reflexo.
Tentar mudar o mundo externo sem mudar o interno é como tentar apagar um reflexo no espelho enquanto mantém a mesma expressão. Você pode até riscar o vidro, cobrir o espelho, mas assim que olhar de novo, a mesma imagem estará ali. O reflexo só muda quando você muda. É por isso que tantas pessoas trabalham sem parar, acumulam horas, fazem cursos, se esforçam para mudar a situação fora, mas o mesmo padrão volta a se repetir. Porque, sem mudar a consciência, o externo é apenas um eco que retorna sempre à mesma origem. A verdadeira inversão da verdade é esta: não é o externo que molda o interno, mas o interno que molda o externo. Não é a pobreza que causa a sensação de escassez, é a sensação de escassez que manifesta a pobreza. Não é a solidão que causa o sentimento de abandono, é o sentimento de abandono que manifesta a solidão. Uma vez que você entende isso, percebe que o caminho não é correr para corrigir o que está fora, mas parar e transformar o que está dentro. Esse é o início da verdadeira liberdade, a consciência de que você carrega dentro de si o poder criador que move todo o universo. Quando falamos em não fazer nada, muitos confundem com preguiça, inércia ou passividade. Mas o que Neville Goddard ensinava não tem nada a ver com falta de movimento. É sobre não agir a partir do estado errado. É parar de reagir com medo, ansiedade ou pressa. Há uma diferença profunda entre a ação inspirada e a ação desesperada. A ação desesperada nasce da falta, da carência, da crença de que se você não correr agora, vai perder a chance. Ela é regida pelo desespero, e o que nasce do desespero só pode gerar mais desespero. Já a ação inspirada nasce do estado de plenitude. É aquele movimento natural, tranquilo, que parece fluir sozinho. Quando você assume internamente que já tem, a vida se encarrega de mover as peças e inspira em você os passos certos, no momento certo. Não fazer nada, então, significa parar de agir a partir do medo e da carência. Significa se aquietar, silenciar a pressa interna e descansar no estado do desejo realizado. Porque, ao fazer isso, você não bloqueia o fluxo da vida com sua ansiedade. É como um rio que corre naturalmente. Se você nada contra ele, se cansa. Mas se relaxa, o próprio rio te leva. A vida é exatamente assim: quanto mais você luta contra, mais cansado fica. Quando solta, o fluxo do universo te leva para onde você deseja. Portanto, não se trata de cruzar os braços e esperar magicamente, mas de entender que o verdadeiro trabalho é interno. O não fazer nada é o descanso da alma que já sabe: eu sou. Já é meu. Está feito. Existe uma frase simples, curta, mas incrivelmente poderosa: eu sou. No centro de cada manifestação está essa afirmação. Quando você diz eu sou, você não está descrevendo algo que ainda deseja, mas declarando aquilo que já é. É o nome divino, a chave para moldar estados internos e, por consequência, a realidade externa. Cada eu sou é como uma semente plantada na consciência. Se você diz eu sou amado, está plantando amor em si mesmo. Se diz eu sou rico, está plantando abundância. Cada afirmação, por mais simples que pareça, cria uma realidade interna que eventualmente se refletirá no mundo exterior. A maioria das pessoas usa essas palavras de forma mecânica, sem sentir o peso do que está dizendo. Mas Neville ensinava que não é apenas repetir, é sentir. É incorporar o estado. Quando você sente verdadeiramente, o corpo e a mente aceitam como real, e o universo se ajusta para corresponder. Eu sou livre. Diga isso e imagine a sensação completa da liberdade. Sinta-a no corpo, na mente, no coração. Não apenas pense nela como uma possibilidade futura, mas viva como se já fosse verdade. Esse é o segredo: a manifestação começa com a percepção interna. Cada afirmação é um ato de criação silencioso. Não é sobre gritar para o mundo ou tentar convencer alguém. É sobre alinhar sua consciência, o ponto de partida de toda manifestação, com o que você deseja experimentar. Quando você internaliza o poder do eu sou, percebe que não precisa correr atrás de nada. A vida externa começa a se mover sozinha para refletir aquilo que você já é.
É nesse ponto que o verdadeiro descanso e confiança entram em ação. Assumir o estado de quem já tem o que deseja é como plantar uma semente no solo fértil da mente. Você a coloca ali, mas não precisa cavar a terra todos os dias, não precisa ficar olhando para ver se cresceu. O crescimento acontece no silêncio da confiança. Persistência é importante, mas não a persistência desesperada. É a persistência tranquila, continuar sentindo, acreditando, vivendo o estado assumido. A cada dia, a semente se fortalece dentro de você, mesmo que não veja sinais imediatos no mundo externo. A chave está em não interferir. O ato de cavar demais, checar demais ou tentar acelerar o processo é o que mata a semente antes mesmo de ela brotar. O universo não reage à ansiedade, mas ao estado estabelecido no coração e na mente. Imagine uma árvore. Uma vez plantada, você não corre para puxar os galhos ou medir o tronco a cada hora. Você confia na natureza. Assim é com a semente interna. Uma vez plantada, seu trabalho é nutrir o estado e descansar, sabendo que ela crescerá no momento certo. O descanso não é passividade, mas fé ativa. É a sensação de que tudo já foi feito, mesmo que ainda não se manifeste externamente. É alinhar-se com a realidade invisível que sempre existiu e confiar que a manifestação seguirá seu curso natural. Plantar o estado é, portanto, um ato de sabedoria. Não é esforço externo, é disciplina interna. E, à medida que você domina essa arte, percebe que o universo inteiro se torna um aliado silencioso, reorganizando circunstâncias para refletir a semente plantada em sua consciência. Todos os estados de ser, saúde, riqueza, amor, liberdade, já existem. Eles não são adquiridos, criados ou comprados. Eles são realidades infinitas que coexistem no campo da consciência, esperando para serem assumidos. O poder está em sua escolha. Qual estado você decide habitar? É um ato consciente de posicionamento interno, de decidir que você já está em plenitude, mesmo que o mundo ainda não mostre sinais externos. O universo não discrimina. Ele responde à vibração, ao estado assumido. Quando você escolhe o estado de abundância, o mundo começa a se rearranjar para refletir essa decisão. Quando você escolhe o estado de amor, ele retorna amor. Não há pressa, porque todos os estados já existem. Sua missão não é criá-los, mas perceber e assumir. Quanto mais você habita o estado desejado, mais ele se torna sua experiência diária. A consciência é infinita, e o eu é o centro de escolha. Ao decidir qual estado encarnar, você se torna o arquiteto silencioso da sua própria realidade, e o mundo externo simplesmente se alinha, obedecendo à frequência interna que você escolheu. Compreender isso muda tudo. Você deixa de reagir à escassez, ao medo ou à pressão externa. Descobre que a liberdade real está na escolha interna e que o universo inteiro está pronto para se mover em sincronia com o estado que você decide assumir. A mente lógica, a mente racional, muitas vezes será seu maior obstáculo silencioso. Ela observa tudo e ri, questiona, duvida. Isso é impossível, ela diz. Você precisa trabalhar, lutar, se esforçar. Mas essa voz não é a verdade, é apenas um reflexo do condicionamento antigo que você carregou desde a infância. Ao assumir o estado desejado, é natural que surjam pensamentos de dúvida. Eles são inevitáveis. A mente racional ainda está presa ao mundo de causa e efeito, ao tempo linear, às provas externas. Ela não entende o poder de simplesmente ser aquilo que você deseja. O segredo não é lutar contra esses pensamentos. Não tente silenciá-los com força de vontade. Ao fazer isso, você apenas lhes dá mais energia. Em vez disso, observe-os com compaixão e volte suavemente à sensação do desejo já realizado. Sempre que a dúvida surgir, pergunte a si mesmo: qual é a sensação do meu desejo já realizado? Mergulhe nela. Sinta cada detalhe, cada emoção, cada aspecto do que já é seu. Esse retorno constante é o que mantém a frequência correta, independentemente do que a mente racional diga.
Pense na mente racional como uma criança assustada tentando controlar o mundo. Ela se preocupa, insiste e questiona. Sua tarefa é assumir o papel do adulto consciente, o eu que já é, e lembrar que a vida se move de acordo com a sensação interna, não com os pensamentos. Quanto mais você pratica esse retorno à sensação, mais fraca se torna a resistência. A mente racional passa a observar, mas sem interferir. Ela deixa de ser barreira e se torna apenas espectadora da manifestação que você já assumiu como realidade. Quando você permanece no estado do desejo realizado, algo extraordinário acontece, o mundo externo começa a se mover sozinho. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem, coincidências se alinham de forma surpreendente. Mas é essencial compreender, isso não é a causa, mas o efeito. A transformação não está acontecendo lá fora, está acontecendo em você. Tudo que se manifesta no mundo externo é apenas reflexo da mudança interna que você já fez. Imagine uma maré que sobe silenciosamente. Você não precisa empurrar a água. Ela chega até você porque você se posicionou corretamente, no lugar certo, na hora certa. Assim funciona a manifestação quando você descansa no ser. Essa transformação silenciosa é sutil, mas poderosa. Você percebe mudanças sem esforço, porque não está tentando controlar ou manipular a vida. Está apenas sendo, e a vida responde à sua essência. Muitas vezes, essas mudanças aparecem de forma inesperada. A promoção que parecia distante, o relacionamento que surge sem esforço, o dinheiro que chega sem luta. Tudo isso é resultado de você assumir internamente o estado desejado, e não de qualquer esforço externo. Quando você observa o mundo se alinhar silenciosamente, começa a confiar mais profundamente no processo. O descanso se torna prazeroso, a fé se torna experiência, e você entende que a verdadeira alquimia da vida acontece de dentro para fora. A lição central é clara, não é sobre lutar, não é sobre correr, não é sobre buscar incessantemente. É sobre ser. O segredo da manifestação está no descanso da alma, na confiança silenciosa de que tudo já é seu. Agora, convido você a testar essa prática. Sente-se em silêncio, feche os olhos e sinta que já é aquilo que deseja. Experimente cada emoção, cada detalhe, cada aspecto do estado realizado. Não apenas pense, sinta. Esse exercício não é mágica instantânea, mas uma transformação profunda. Quanto mais você se posiciona nesse estado, mais o mundo externo começa a refletir o que já existe dentro de você. Lembre-se, você não precisa correr atrás de nada. Todo o esforço externo que antes parecia necessário é, na verdade, um obstáculo. Quando você para, descansa e confia, o universo trabalha por você de maneiras que nunca imaginou. A transformação é silenciosa, mas inevitável. Pessoas, oportunidades, recursos, portas, tudo começa a se mover em direção ao seu estado interno. Mas a chave é sempre lembrar, não são as causas externas que mudam, mas a sua percepção, o seu ser. E assim, voltamos ao ponto de partida, onde tudo começou, você não precisa fazer nada. Apenas seja. Sinta que já é, e o universo fará o resto. Tudo mais virá até você, silenciosamente, inevitavelmente, como um reflexo da grande verdade que você já assumiu como sua.